Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que está ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com a aniversariante, a Renata Torres, a gente segue aqui com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Hoje vamos falar de política local, estadual e nacional. E a gente está na bancada com outra aniversariante, a Vitória Oliveira. Bom dia, parabéns, Vitória. Bom dia, André, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, professor Marco Aurélio, e também muito obrigada, André, pelo meu aniversário, e também da nossa querida Renata Torres. Pois é, parabéns, felicidades para você, para Renata Torres, professor Marco Aurélio Freire, professor, comunicador, cientista político. Bom dia. Muito bom dia, André. Bom dia, Vitória. Feliz aniversário para você, para Renata também. Deixar aqui no ar um feliz aniversário duplo aqui na Rádio Cidade, e ainda melhor ainda porque é no mês de São João, então ainda mais bacana. E bom dia também a Elaine, que está aqui conosco, bom dia ao Vinícius, que estão aqui conosco na operação. E claro, hoje a gente vamos discutir política com nada mais nada menos do que um dos grandes nomes, né? Uma das grandes reservas da política pernambucana, uma grande figura mesmo, que é, né, o nosso entrevistado de hoje. Eu vou deixar para o André dizer quem é o nosso entrevistado, André. Política e economia, né, professor? Exatamente, é um dos grandes nomes mesmo na história do Estado. Estado e também nacional. A gente está na linha com o ex-senador, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e conselheiro da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Armando Monteiro Neto. Muito bom dia, muito obrigado por aceitar conversar com a gente aqui na Rádio Cidade, em Caruaru. Bom dia, senador. Muito bom dia, André. Eu é que agradeço a oportunidade de falar a Caruaru e toda a região através da nossa Rádio Cidade. Cumprimento aí os nossos companheiros dessa conversa, a Vitória e o professor Marco Aurélio, e me coloco à inteira disposição. Senador, em entrevista recente, o senhor expressou entusiasmo com o cenário e os desafios econômicos para o segundo semestre de 2024 no Brasil. Aí eu queria saber, no setor público ou no privado ou em ambos, senador? Olha, você sabe que o quadro da economia mundial e com reflexos no Brasil é muito volátil, porque nós estamos num mundo conflagrado, com problemas na esfera geopolítica, 2 guerras, e temos também um fato inusitado, que é o fato de que a economia americana tem hoje a maior taxa de juros dos últimos 23 anos. Esse cenário nos coloca aqui na perspectiva do país desafios. E nós temos também, não podemos deixar de considerar, os nossos problemas domésticos. A economia teve um desempenho razoável nos 2 últimos trimestres. Nós temos o mercado de trabalho relativamente aquecido, taxa baixa de desemprego, inflação razoavelmente controlada e uma taxa de crescimento da economia que se situa na faixa de 2 a 2,5%, o que é algo compatível com o padrão histórico da economia brasileira nos últimos anos. Mas, se a foto é razoavelmente boa, nós temos que olhar o filme, ou seja, quais são as expectativas em relação ao futuro. E aí surgem preocupações. Há alguma pressão inflacionária decorrente hoje da mudança, da elevação do preço do dólar. Isso reflete uma certa desconfiança na economia brasileira e, ao mesmo tempo, a valorização decorrente do fato de que a taxa de juros americana está muito alta. Então, há, na perspectiva do que é o cenário nos próximos meses, preocupações. Por outro lado, o Brasil tem ainda um desequilíbrio fiscal. As despesas crescem mais do que a receita no setor público. E como o país já tem um endividamento alto, há uma certa preocupação de que esse desequilíbrio possa nos conduzir a um aumento do endividamento e, consequentemente,
isso nos colocar alguma dificuldade de financiamento do próprio Estado brasileiro. Bom, eu quis fazer rapidamente assim uma descrição do cenário atual, mas para não me estender muito, eu retorno a vocês para que a gente possa continuar a nossa conversa. Perfeitamente, senador. Aqui é o professor Marco Aurélio, muito bom dia, prazer falar com o senhor. E minha questão é a seguinte, dado esse cenário que o senhor acabou de ilustrar, né, apresentar para a gente, na questão interna, a gente tem algumas turbulências aparecendo, inclusive no campo político, principalmente digamos assim, esse conflito, né, que já existe claramente entre o presidente da República, o Lula, e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. A situação está de uma forma que extrapola a discussão técnica e já entra até na seara política, né? Eles já estão, de algum modo, vamos dizer assim, se estranhando. Eu queria saber como é que o senhor vê esse cenário, né? Essa discussão interna aqui no Brasil do Lula com o Roberto Campos Neto, como isso afeta, né, de um modo geral, a perspectiva da economia e a confiança, né, das pessoas, das empresas e do mercado em geral. Como é que o senhor vê essa situação? Realmente essa turbulência, essas divergências que têm sido levadas ao debate público não contribuem para que se tenha um clima melhor para os investimentos no Brasil. O presidente Lula não tem uma guarda, a meu ver, do que é que representa um mandato do presidente do Banco Central, que hoje é um banco autônomo, quer dizer, independente a instituição. O presidente do Banco Central tem mandato. Essa foi uma decisão do Congresso Nacional. Ora, essa autonomia do Banco Central incomoda o presidente Lula, que acha que o governo deve ter uma maior interferência na política monetária. A experiência internacional, que pode ser facilmente identificada, demonstra que quanto mais autônomos são os bancos centrais, melhor é a condução da política monetária, porque você isola um pouco a política monetária dos ciclos políticos que marcam a vida dos países. E como o principal mandato do Banco Central é o controle da inflação, a autoridade monetária tem que ser autônoma, tem que ser prestigiada. O presidente Lula não tem uma compreensão adequada disso e, por outro lado, acha que a taxa de juros é algo que pode ser manipulado, vamos dizer, o que não me parece próprio. E eu lembro que no próprio Lula I, e eu fui contemporâneo, evidentemente, e na condição, à época, de presidente da CNI, eu acompanhei de perto isso, o presidente Lula teve uma compreensão desse papel do presidente do Banco Central a ponto de ter chamado o Henrique Meirelles para ser o presidente do Banco Central à época e de ter, vamos dizer, apoiado medidas duras que foram adotadas na época. Eu me lembro que a taxa de juros chegou a 26,5%. E foi graças a essa compreensão à época que o Brasil pôde experimentar depois um bom ambiente na economia, marcado por crescimento, por equilíbrio das contas, etc. Então é importante que o Lula III possa também entender isso. Agora, o presidente Lula tem razão quando aponta que essa postura do presidente Roberto Campos de poder participar de alguns eventos políticos, de jantares com setores da oposição no Brasil, isso realmente não é adequado para o presidente do Banco Central, sobretudo quando ele preside uma agência tão importante como o Banco Central e que é autônoma. Então, o presidente do Banco Central deveria ter tido maior cuidado com essas movimentações políticas. O fato é que é preciso também entender que o trabalho do Banco Central precisa ser ajudado também pela própria condução da política fiscal do governo. Quando há desequilíbrio nas contas públicas, isso se reflete negativamente na política monetária sob a forma de aumento da taxa de juros. Então, é preciso haver uma coordenação da política fiscal com a política monetária.
e, evidentemente, esses ruídos que têm ocorrido aí, que passando para o debate público, não contribuem para a melhor coordenação dessas políticas. Senador, bom dia, Vitória aqui falando. Muito bom dia. Dentro desse assunto, né, como estão a conversa, né, para a implementação da reforma tributária? Será já ano que vem? E você já tem metas assim definidas para a inflação? Você poderia repetir, por favor? Eu não pude ouvir bem a sua pergunta. Posso sim. Em relação à reforma tributária, né, você já tem ideia de implantar ela no ano que vem e também já pensam em questões para solucionar a inflação? Veja, primeiro a reforma tributária, ela vai, ao que tudo indica, nós estaremos aprovando agora a regulamentação da PEC. O projeto de emenda constitucional foi aprovado ano passado, a emenda 132, e agora nós estamos aprovando toda a legislação complementar. É possível que até o final do ano as duas casas do Congresso Nacional aprovem a regulamentação. A partir daí, há um período de transição que contempla um período aí de quase 8 anos até que o novo sistema passe a vigorar plenamente. Em relação à CBS, que é a parte dos tributos federais, esse período de transição é mais curto, ou seja, o que vai juntar o PIS e o COFINS num tributo novo que é a CBS. A parte que envolve o ICMS e o ISS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, esse demora um pouco mais o período de transição, vai até 2033. Bom, pelo que eu entendi da sua pergunta, você indagou sobre a reforma tributária e sobre a questão da inflação. Isso. Bom, a inflação se coloca numa outra perspectiva, a meu ver. É exatamente a de fazer com que a política fiscal e a política monetária se harmonizem, ou seja, maior equilíbrio das contas públicas, para que se passe para o mercado um sinal de confiança. A partir daí, os juros caem, as condições de financiamento do Estado melhoram e a própria taxa de câmbio se estabiliza mais. Essa é a forma de garantir que tenhamos e que possamos ter realmente uma inflação sob controle no futuro. Senador, primeiro eu pergunto como é que está o seu tempo, que a gente sabe que o senhor tem uma agenda logo na sequência dessa entrevista, e aí eu pergunto na sequência rapidamente, o senhor tem algum papel no Podemos, partido que o senhor ingressou recentemente, alguma missão nas eleições desse ano, e se o senhor está acompanhando o governo municipal aqui em Caruaru, do prefeito Rodrigo, e o governo estadual de Raquel? Olha, eu sempre acompanho tudo que é de interesse de Pernambuco, que aqui estão as minhas raízes e a minha vida, em última instância. Então, embora sem mandato no momento e com algumas missões aí no plano nacional, eu coordeno a condução dessa discussão sobre a reforma tributária, mas eu debate do acompanhamento de todos os assuntos que são de interesse de Pernambuco. Eu acompanho o desempenho do governo estadual, tenho me pronunciado sobre isso. Pernambuco sabe que eu apoiei o projeto Raquel Lira desde a primeira hora, por reconhecer que ela tem uma série de atributos importantes para liderar um novo ciclo político em Pernambuco. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa que já revelou na sua trajetória espírito público, é uma mulher que tem coragem, disposição para enfrentar os problemas. Naturalmente, o governo teve, no primeiro instante, dificuldades, porque, afinal de contas, ela promoveu uma ampla reestruturação na máquina administrativa de Pernambuco, depois de um longo ciclo de domínio do PSB e alguns ajustes na equipe, até que tudo funcione, são normalmente normais. Mas eu acho que o governo começa agora a responder e a oferecer entregas importantes em várias áreas. Alguns programas sociais importantes já estão sendo implementados.
já começamos a deslanchar todo um processo de recuperação da malha viária de Pernambuco. Na área habitacional, muita coisa que está contratada. A governadora fez um certo saneamento das finanças do Estado. Pernambuco passará a ter uma maior capacidade de investimento, inclusive de poder contrair financiamentos. Isso é muito importante para que Pernambuco possa continuar a investir na sua infraestrutura. E ela tem mantido também uma boa relação com o governo federal, que é importantíssimo, essa articulação de Pernambuco com o governo federal. Afinal de contas, muitas obras importantes aqui em Pernambuco dependem de recursos federais e do próprio PAC, que é liderado pelo governo federal. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o governo do Estado já oferece respostas importantes. Claro que temos ainda muito o que fazer. Existem áreas sensíveis, a área de saúde, a área de segurança. A população de Pernambuco espera que essas ações possam ter maior efetividade. Quanto ao governo municipal de Caruaru, eu sempre identifiquei no Rodrigo uma pessoa de perfil dinâmica, ou seja, um empreendedor, um jovem que tem disposição e que tem feito, sem nenhuma dúvida, uma gestão dinâmica em Caruaru. Portanto, nós consideramos que ele é merecedor, por tudo que já apresentou, ele merece ter um mandato agora conquistado como prefeito e que isso possa resultar em novas conquistas aí para o povo de Caruaru. A gente agradece a sua participação aqui no Momento Cidade Entrevista, conversando com Vitória Oliveira, com André Santiago e também com o professor Marco Aurélio Freire. E fica o convite, quando estiver passando por Caruaru, para uma conversa aqui no estúdio, para tomar um cafezinho característico aqui de Caruaru. Olha, eu quero agradecer muito, André, a você, a Vitória, ao professor Marco Aurélio, por essa oportunidade. E quero cumprimentar toda a audiência aí da nossa Rádio Cidade, especialmente todo o povo de Caruaru, e me coloco à inteira disposição sempre. Portanto, um grande abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço, senador Armando Monteiro, ex-ministro e conselheiro da Confederação Nacional da Indústria, CNI, conversando com a gente aqui no Momento Cidade Entrevista. Muito bom, o senador trazendo esse panorama nacional e também estadual. A gente vai fazer um rápido intervalo, né, professor e Vitória? E daqui a pouco a gente comenta, né, a entrevista, a conversa com o ex-senador Armando Monteiro Neto, que trouxe informações nacionais, estaduais e também locais, falando sobre Caruaru. Isso. A gente volta já. Manhã Cidade.